Então, quando eu vou falar um pouquinho do limiar semiótico, eu disse que era um depoimento e um indicador. Eu tenho perseguido esse tema do limiar semiótico há muitos anos, eu ouso dizer décadas. Então, acho que o próximo livro de peso que eu for produzir é esse livro, que é um projeto antigo sobre semiosfera e que trata da questão do limiar semiótico. Bom, então aqui eu vou falar um pouquinho dessa... Bom, antes de tudo, o nome da revista, sem querer ser muito didática, mas como a gente não nasce sabendo, né, de vez em quando, então, quando a gente fala com as pessoas, tem que ser um pouquinho didática. Por que é semeioses? Então, costumo brincar com a semiótica, me irrita essa brincadeira. A semiótica é ótica pela metade? Olha, as pessoas não deviam falar isso, porque isso é de uma ignorância profunda. Porque semiótica vem de semeion. Então, daí vocês darem o nome da revista, não é? Obedecendo essa etimologia, a origem da palavra. E semeion, em grego, quer dizer signo. E semeioses, o is em grego, essa terminação is significa ação. Então, eu estou dando para vocês a interpretação da semiose que vem da teoria peirciana. Semiose quer dizer a ação do signo. É muito simples. Ação do signo. Qual é a ação do signo? A ação do signo é a ação de ser interpretado. Ou seja, todo esse meu discurso aqui é uma semiose. E qual é a ação deste signo, desse processo, né, dessa cadeia de signos? Qual é? De ser interpretada por vocês. Então, essa é a ação do signo. Agora, evidentemente, para o signo ser interpretado, ele tem de cumprir uma série de condições. Então, aí é que vem a definição do signo. É uma definição bastante complexa, porque é um processo lógico, um processo de representação, não apenas a representação como da linguagem verbal, mas tem várias modalidades e graus de representação, até a pura presentificação, não é? A tua presença, vou dar lá do Caetano, a tua pura presentificação, que é o efeito estético, enfim, tem muitos níveis. Quando a gente fala representação, já pensa, a crise da representação. Não. Em Peirce, não, eu já escrevi até um artigo sobre isso. Em Peirce, não há crise da representação como foi postulada, porque existe uma variação enorme de graus de possibilidade, dependendo do tipo de signo, daí ele ter feito. Não é um. Só para vocês terem uma ideia, potencialmente haveriam 54.049 tipos de signos. Tá bom? Então, quer dizer, cada tipo de signo significa aquilo que ele pode significar em função das características que ele tem, do modo de representação, que vai, então, implicar em modos de interpretação. Então, eu não vou interpretar uma tragédia dando risada, não é só se eu estiver paranoico. Então, uma pintura, ela representa aquilo, ou não representa uma realidade, presentifica-se a si mesma. E então, ela tem características semióticas, de semiose, de ação de signo diferente de um sinal de trânsito, e assim por diante. Bom, a outra coisa, eu nem ia colocar isso, mas vou colocar porque é uma ideia fixa, anos. Não é? Quando eu olho para trás assim e leio algumas coisas de alguns anos atrás, eu falo, nossa, eu estou cheia de ideias fixas. Bom, uma delas é que os signos estão crescendo. Basta a gente imaginar quais eram os signos que existiam no mundo. Quando falo signos em termos peircianos, é diferente do signo linguístico, significante e significado. O signo peirciano ele é triádico, então, dessa tríade, eu consigo extrair três teorias complementares, mas cada uma com a sua característica diferencial, que é a teoria, então, da relação do signo com o objeto, eu teria uma teoria da objetificação. Então, não é que a gente poderia também chamar de uma teoria da contextualização.
porque esse nome objeto na teoria peirciana ele é sinônimo de contexto. Qual é o contexto? Contexto de aplicabilidade de um signo. Então, essa é a relação que eu estou chamando de... Daí eu posso extrair uma teoria da objetivação. Daí, no signo em si mesmo, não é, das características que ele tem nele mesmo, a gente extrai uma teoria da significação. E do potencial que ele tem para ser interpretado e os variados níveis de interpretação. Aliás, a teoria do interpretante em Peirce é uma teoria extraordinária, porque ela permite que a gente perceba, não é, quais são os meandros, as sutilezas do processo interpretativo, desde o primeiro nível de pura impressão, emoção, sentimento, até o nível de uma regra lógica que a gente emprega para interpretar, enfim. E daí, então, eu tenho uma teoria da interpretação. Portanto, é uma teoria triádica, por natureza. Para a gente entender a teoria peirciana, nós temos que fazer um giro copernicano na cabeça e nos livrar completamente de qualquer resíduo cartesiano. Então, bom, limiar. Disso tudo que eu falei, eu tenho defendido há anos, mas ainda não consegui comprovar, porque eu não tenho conhecimento de física, de biologia um pouco, porque uma vez comecei a fazer uma pesquisa sobre evolucionismo, eu falei, como que eu vou falar de evolucionismo se eu não sei nada de biologia? Quem trata da evolução é biologia. Aí tive 2 anos professora particular, não gravei muito na cabeça, porque já estava, não é? É como a gente aprender uma outra ciência, é como aprender uma língua estrangeira, difícil. Bom, mas estudei um pouco de biologia, porque estava imbuída da ideia de que o limiar semiótico ia até a biologia, que são os sistemas vivos. Porque a noção de semiose é um certo modo de agir lógico. Tudo que manifestar um comportamento similar àquele, então, expressa uma semiose. Que no mundo vivo, não é, existe. Então, por que eu não gosto do Humberto Eco? Porque o limiar semiótico, para ele, está lá na cultura. Até o ícone, para ele, para significar, precisa ser um dado cultural. Ah, por favor. Bom, então, aliás, ele abriu o Congresso de 89, em Barcelona, dizendo o seguinte: não há semiótica na biologia. Claro que ele foi, não é? Nos últimos 20 anos tem se desenvolvido um grupo que eu considero um grupo assim extremamente promissor, que é de biosemiótica, com muitas publicações e encontros internacionais. Então, não existe mais nenhuma dúvida de que os processos biológicos são processos de semiose. Não porque nós descrevemos esses processos, mas porque neles mesmos. Então, pense no sistema imunológico, peguem toda a terminologia da biologia moderna. Então, o que esses biosemioticistas têm feito é se livrar dessa noção que, infelizmente, a gente não consegue se livrar, porque é uma palavra coringa, todo mundo emprega, não sabe muito bem do que está falando, mas emprega, que é a informação. Então, o que os biosemioticistas têm dito é o seguinte, que a palavra, que signo é uma noção muito mais complexa e que nos leva muito mais longe e mais perto do objeto do que a noção de informação, que existe na biologia desde os anos 50, desde a descoberta do código, não é, do código da estrutura química do código genético. Bom, o que eu defendo, e que, aliás, o Wipfli organizou em Kassel um evento há alguns anos que se chamava o limiar semiótico, e lá chamou vários biólogos e pessoas que têm pensado o limiar semiótico, abaixando, não é, aquela altura lá do Humberto Eco, só fenômeno cultural é que é semiótico. Então, abaixando. Não há dúvida nenhuma que na biologia eu tenho fenômenos, eu tenho processos de semiose, de ação do signo. O que eu tenho defendido é que há semiose também no mundo físico. Então, a semiose já começa no mundo físico. Mesmo que seja uma semiose rudimentar, mas o que eu tenho tentado romper é esse resíduo cartesiano ainda,
não é? Esse resíduo cartesiano de dividir o mundo em signos, coisas. Não é? Então, quando eu estabeleço um limiar semiótico, eu ainda estou dividindo o mundo em o mundo do pensamento, dos signos, e o mundo físico, que é o mundo inerte. Ora, todo o desenvolvimento da ciência no século XX apontou para uma outra direção, que rompe completamente com aquela ideia mecanicista da física, que foi até o século XIX. Então, do século XX em diante, teoria dos sistemas auto-organizativos, estruturas dissipativas, não é? A ordem que nasce do caos. Ora, o que isso está demonstrando? Isso é a tônica da obra do Prigodini. O que ele está demonstrando? Que a irreversibilidade não é um privilégio apenas humano ou biológico, já começa no mundo físico. Bom, esse trabalho não está... Eu tenho vários artigos já, alguns publicados, outros não, na gaveta, mas, enfim, o meu Presidential Address, quando eu fui presidente da Charles Sanders Peirce Society, a gente tem que dar um Presidential Address. O meu Presidential Address é uma espécie de... eu chamaria ainda, porque é ainda muito sintético, eu chamaria de uma carta de intenções, porque para defender essa ideia de que a semiose já começa no mundo físico e ela vai percorrendo todo o universo, desde o universo cosmológico, não é, a astrofísica, desde o universo cosmológico, universo físico, biológico. Então, seria como um fio que vai ligando todos os reinos da natureza até o reino mais complexo, que é o reino da mente humana. Então, evidentemente, haveria semiose no mundo hoje da inteligência artificial, isso não tem nenhuma dúvida, e já existe uma semiótica que se desenvolve nesse nível. Bom, então a minha posição em relação à semiose é uma posição bastante radical, e eu não tenho muita gente que me acompanhe nessa radicalidade. E, por outro lado, evidentemente, eu preciso do diálogo com físicos, porque não adianta eu dizer, já tem semiose no mundo físico. Mostre. Então, para mostrar, eu tenho que ter algum conhecimento da física. Na biologia, já estou bem acompanhada, então não tem problema. Conclusão. Vejo a semiose como um fenômeno, nada aquela história de pansemiótica que eu detesto, é ridículo. É uma metáfora que não significa nada. Pansemiótico, não é pan. É o seguinte, em cada nível em que a semiose se manifesta, ela vai ter características particulares. E é essas características que a gente tem que estudar. Bom, enfim, tenho aí um grande trabalho pela frente, não é? Preciso ser acompanhada também por estes sonhos oníricos dos jovens. Obrigada.